Essa é a segunda aula desse conteúdo completo de JavaScript para iniciantes e estudantes, e nessa aula nós vamos falar sobre variáveis. Se você tem interesse nesse assunto, então assista esse vídeo até o final. Bom, pessoal, como dito, essa é a segunda aula do conteúdo, tá? Então, se você está chegando agora, eu sugiro que você clique no card aqui do lado para acessar a playlist completa, né? E quem sabe até, né, dependendo do momento que você estiver assistindo esse vídeo aqui, já ter lá, né, todas as aulas publicadas. Bom, aqui nós vamos falar sobre um item muito importante, não só em JavaScript, mas em qualquer linguagem de programação, que são as variáveis, né? As variáveis são espaços que nós criamos na memória para guardar algumas informações. Então, por exemplo, eu posso guardar o nome de alguém, eu posso guardar uma quantidade, eu posso guardar lá um valor, né, um preço, enfim. E eu preciso das variáveis para acumular essas informações. Isso é muito útil quando nós temos, por exemplo, um produto e esse produto ele tem um preço, né? Legal. Esse preço estaria guardado numa variável, que eu posso alterar depois para aumentar ou para reduzir, né, um possível desconto. E também nós temos a quantidade, né? Então, digamos que esse produto ele custa R$1, tá? E nós desejamos comprar 3 unidades. Legal. Tanto esse primeiro valor quanto esse segundo valor estariam guardadas, então, dentro aí de variáveis. Para chegar num resultado, eu teria uma terceira variável que vai levar em consideração esse valor, né, e esse valor. No caso, a multiplicação, né, 3 multiplicado por 1, que vai chegar aqui a nossa variável resultado. Tudo bem? Isso permite, claro, você trazer respostas aí aos usuários. Então, já deu para entender, né, como uma variável é importante dentro do desenvolvimento de um programa. Bom, para poder exemplificar aqui, eu vou dar um clique em cima desse item que nós fizemos na aula passada e nós vamos declarar aqui uma variável. Para fazer a declaração da variável, antigamente nós utilizávamos a palavra var, né? Só que houveram conflitos, né? Começou a haver conflitos porque a palavra variável utilizada com var, ela pode ser substituída, tá? E atualmente nós utilizamos o comando let. Tudo bem? Esse comando let aqui é o mais atual para que possamos aí criar variáveis em JavaScript. Então, esse comando ele segue de um nome para a variável. Então, digamos que eu quero coletar aqui o nome de um cliente. Então, eu vou colocar aqui, ó, nome, né, com letras minúsculas, e vou colocar a palavra cliente com letras maiúsculas. Olha só, desse jeito aqui. Nesse caso, eu estou utilizando um padrão chamado camel case, que também, né, não é utilizado somente no JavaScript, mas sim em linguagens de programação de forma geral. O camel case ele faz essa separação, né? Então nós teríamos lá, por exemplo, nome, cliente, e essa separação é feita então com a letra maiúscula, né, na segunda palavra. Tá? Se eu tivesse uma terceira palavra aqui, ó, por exemplo, loja, eu também iniciaria com letra maiúscula. Tudo bem? Então, nome cliente vai receber um valor. O receber, nós vamos colocar aqui com o sinal de igual, tá? Que nós entendemos como recebe. O que ele vai receber? Ele vai receber, né, vou abrir e fechar aspas aqui, ó, o nome Wagner Cardoso. Tá certo? Então, aqui nós fizemos a declaração de uma variável. Legal, né? O que eu posso fazer com essa variável, né? Eu posso inserir como resposta, né, por exemplo, o login de uma conta. Eu posso ter variáveis do tipo numérica, né, para fazer lá um cálculo. Para exemplificar, eu vou criar uma segunda variável aqui chamada idade cliente, tá? E nós vamos colocar aqui que ele recebe o valor 40. Você percebe que quando eu estou utilizando letras, eu tenho que abrir e fechar aspas, tá? Quando eu estou utilizando números, eu não preciso. Tudo bem? Então, está lá o valor 40. Bom, o que nós desejamos agora é exibir essa informação na tela, né? Para alguém que esteja acessando aqui a nossa aplicação, o nosso site. Para isso, nós vamos utilizar um recurso chamado concatenação. A concatenação é quando você utiliza os valores de uma variável dentro, né, de uma resposta do site. Tudo bem? De uma impressão, no caso aqui o document.write que nós vimos na aula anterior. Mais um reforço, se você está chegando agora, é muito interessante, né,
que você acesse o nosso card, né, e acesse a nossa playlist completa. Bom, legal. Para fazer isso, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou mudar essa frase aqui, né, e vou colocar o seguinte. Login efetuado com sucesso. Vou colocar aqui 2 pontos e um espaço, tá? Depois desse espaço, você repara que nós vamos inserir então o nome da pessoa que efetuou o login. Então, para colocar esse nome, eu vou colocar aqui o sinal de mais e vou colocar o nome da variável, por exemplo, nome cliente. Tudo bem? Né? E legal, nós já temos aqui então uma primeira resposta. Eu vou teclar o Ctrl S para salvar e vou clicar aqui em cima para minimizar. E vamos ver aqui o resultado do que nós fizemos, né? Então, a pastinha JavaScript, que foi criada na aula anterior, a nossa pasta raiz. Aqui o nosso documento, que é o index. Vou clicar 2 vezes e olha só, login efetuado com sucesso, Wagner Cardoso. Legal, né? Então, essa aqui é a nossa primeira resposta. Nós podemos, claro, modificar isso de diversas formas, né? Por exemplo, cadastro realizado com sucesso, né? Então tá lá, nome do cliente e digamos que eu queira também exibir a idade do cliente. Então eu vou criar aqui mais uma concatenação, né? Vou abrir aspas, vou dar espaço aqui e vou colocar o seguinte, né? Sua idade vou colocar aqui um espaço, deixa eu reduzir um pouquinho a tela, né? Então você repara que eu tive que colocar um espaço para separar esse texto, tá, do que vai aparecer depois. Abri aspas novamente, legal, e coloquei aqui um espaço. Agora eu vou concatenar a idade. Então eu vou colocar aqui, ó, sinal de mais, idade cliente. Olha que interessante, né? Percebe bem que é como se estivéssemos aqui escrevendo um texto, né? Cadastro realizado com sucesso. Coloquei aqui um espaço, aí entra o nome do cliente, um espaço, a sua idade aí temos lá então as informações, né? Vou teclar novamente Ctrl S, acessando aqui o navegador, vou atualizar a página. E você vai perceber que nós temos lá a resposta, ó, cadastro realizado com sucesso. Wagner Cardoso, sua idade é 40 anos, né? Então, é bem interessante você trabalhar com concatenações, né? Claro que isso aqui é uma ideia básica para você que é iniciante, né? Para você que está começando agora com programação. Faça aqui alguns testes, né? Altere aqui o nome das variáveis, faça aqui algumas concatenações lá embaixo, diferentes das que eu passei em aula, para que você possa treinar esse conteúdo. Tudo bem? Essa aqui é só a segunda aula, estamos só começando esse assunto, né? Teremos muito mais conteúdo daqui para frente no canal sobre essas informações. Se isso aqui te ajudou de alguma forma, eu vou te pedir 2 coisas, tá? A primeira é para você deixar o seu like aqui, né? Deixar o seu joinha. E a segunda é para você se inscrever aqui no canal. E claro, se você está interessado nas nossas matérias, né? Ativa o sino para que você possa receber notificações aí quando tivermos novos conteúdos, tá bom? Então, um grande abraço, espero ter te ajudado, te vejo na próxima aula aí, até lá!